Por isso, o segredo de alguém que deseja andar em vitória é aprender a andar na fé de Deus. Você precisa ter esse entendimento. E, por sinal, eu quero te dar esse texto que eu creio que vai ser muito importante para você, Marcos 11, 22. E eu quero, antes de ler, orar com você, tá? Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por essa noite, porque eu vejo aqui a vida dos meus irmãos. Eles vieram hoje aqui para aprender mais, a ter fé, a crescer. E eu quero pedir, Espírito Santo, fala conosco, ministra o nosso coração, me ensina, Deus, a tua palavra. Eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer, se do céu não me for dado, Deus. Por isso me ajude para transmitir a palavra rema ao coração dos teus servos, e assim eles sejam hoje ensinados a como se mover na fé e viver uma vida de vitória. Essa é a minha oração, meu clamor, no nome de Jesus, amém e amém. Então, olha lá, vamos começar com esse texto para que você possa entender o que eu quero ministrar para você hoje. Diz assim, Marcos 11, 22, ao que Jesus disse, tenha fé em Deus. Deixa eu falar aqui para vocês entenderem essa história. Aqui é aquela história onde, quando os discípulos estão saindo de Betânia, e eles estão indo com Jesus, e Jesus então passa num lugar e ele vê uma figueira. E quando ele vê aquela figueira, olha só o que vai acontecer. Ele vai para comer figos ali, e quando ele chega ali não tem nada. Só aqui já dá uma lição, né, para a gente. E ele vai querer fruto daquela árvore e ele não consegue. Aí Jesus lança uma palavra. Qual foi a palavra que ele lançou lá? Seque. Mandou secar aquela figueira. Os discípulos vão na missão que eles estavam indo, e quando eles retornam da missão, eles passam naquele lugar. E quando eles vão passando ali, o Pedro olha e vê a figueira toda seca. E eles começam a ficar admirados. E aí Jesus então dá essa palavra. Olha a ordem, porque aqui na verdade é uma ordem. Ao que Jesus lhe disse, tem de fé em Deus. Tem de fé em Deus. Então Jesus está dando uma ordem. É importante que nós possamos ter fé, crer que Deus pode fazer qualquer coisa. É importante que você possa crer. Então, queridos, deixa eu falar aqui para você entender. Nós precisamos ter essa fé. Agora, ter fé em Deus é o mesmo que ter a fé de Deus, porque na verdade no grego a expressão que eles até explicam aqui é que Jesus estava dizendo isso para Pedro, dizendo assim: olha, tenha a fé de Deus. Por quê? Porque a fé de Deus, ela é ilimitada, não tem limites. Olha o que a Bíblia diz: tudo posso naquele. A gente já entendeu isso. A Bíblia diz também que nada é impossível para Deus. Nós sabemos de todas essas coisas, só que a gente precisa agora aplicar no nosso dia a dia. A fé humana tem seus limites. A minha fé falha, mas a fé de Deus nunca falhará. E eu quero que você entenda isso. Quantos querem essa fé? Precisamos ter essa fé para ser viva na nossa vida. Então nós precisamos aprender como alcançar essa fé. Eu pelo menos estou cada dia buscando, né? Porque na verdade isso não vem, a fé ela não vem de uma mágica. Ela não é assim, não, deu a palavra hoje e eu já saio daqui crendo e as coisas já vão acontecer na minha vida. Porque às vezes a gente tem essa tendência de achar que a coisa vai funcionar assim. Ei, a fé tem que ser construída. A fé é construída. Nós precisamos aprender que a fé é processo, são degraus. Então eu quero te levar aqui a entender muito sobre isso. Inclusive eu vou falar de algumas ações que você pode alcançar para galgar níveis de fé, crescer,
porque eu vou explicar hoje para você que existem vários níveis de fé. E dentro desses níveis, eu vou te mostrar que você pode ter a ação de fé, a fé que Deus quer, que é essa fé que tudo pode. Eu quero falar sobre isso, como você alcançar essa fé. Primeira coisa que eu quero dar para você é a importância de ter fé. Por quê? Porque nós devemos ter fé. Essa é uma pergunta que precisa ficar muito forte dentro do nosso coração. Coloque isso dentro do seu coração. Por que eu tenho que ter fé? Porque é uma ordem de Deus. Então nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Queridos, eu quero logo que você entenda uma coisa. As palavras que nós ministramos aqui são palavras simples, objetivas, e nós não temos que fazer muita coisa a não ser ler a palavra e transmitir para você esse entendimento. Por sinal, eu estou muito feliz, sabe por quê? De manhã nós tivemos a nossa casa cheia. Nós estamos com nossos 2 cultos, gente, e está ficando lotado, para a honra e glória de Jesus. Por sinal, o culto das 8, eu não estou fazendo propaganda não, tá? Mas se eu tivesse que escolher dos 2 cultos, eu vindo de manhã. Mas vamos lá, olha só o que a Bíblia vai então ensinar sobre a importância de ter fé. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Diz assim, a palavra de Deus vai dizer assim: de fato, sem fé é impossível. Vamos ler comigo? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que os buscam. Meu Deus, vamos pensar aqui. Tem alguém aqui que quer agradar a Deus? Quer mesmo? Então tenha fé. É o que a Bíblia está dizendo. Simples. Tenha fé. Se você quer agradar a Deus, tenha fé. Você precisa crer. Mas ao contrário também funciona, não é? Quem não crê desagrada a Deus. Então nós precisamos já pensar nisso. Para você agradar, você precisa de fé. Deus já preparou tudo para a nossa vida. Quantos sabem disso? Deus já estabeleceu todas as coisas, gente. Tudo de bom, tudo de maravilhoso Deus preparou para nós. Já foi estabelecido lá no céu. Mas nós precisamos tomar posse disso. Por exemplo, a salvação, você já sabe que a salvação Deus constituiu, nos deu de presente. Nós todos temos a oportunidade da salvação, mas a gente precisa alcançar ela pela fé. Nós temos que acessar ela, e acessar pela fé. Olha o que a Bíblia vai dizer em Romanos 10, de 8 a 10, para você entender. A Bíblia diz assim, porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que você entendeu aqui? Eu estou entendendo muito fácil aqui que a salvação, ela é pelo fato de eu crer. Se eu crer e confessar, eu já vou ser salvo. Simples assim. Nem dói como injeção, né? Nem dói. Então nós precisamos só entender que é tão simples. Então cada decisão que você vai acertar para o seu destino, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ter que acessar a fé de Deus. Tudo que você deseja para o seu futuro, você precisa acertar a fé de Deus. Por 2 razões, para você entender. Primeira razão é o seguinte: é porque Deus, como Ele constituiu tudo para você, o seu futuro foi estabelecido por Deus. Deus está trabalhando para que você realize isso. A palavra diz assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal. Deus tem estabelecido
os pensamentos dele, os projetos dele, os sonhos dele para nós. Nós podemos avançar. Eu preciso tomar posse disso. Isso eu tomo posse é pela fé. Mas ao mesmo tempo você vai ver lutas, dificuldades, decisões, medos, insegurança, dúvidas aqui. Então nós vamos ter sempre que tomar uma decisão, e nossa decisão passa pela fé, porque o que o inimigo tem feito hoje na vida das pessoas é lançando dúvida, incredulidade, decepção. Hoje o mundo está cheio de decepção, a gente não está nem conseguindo crer mais nas pessoas, não é verdade? Porque as pessoas, infelizmente, estão deixando a desejar. Meu Deus, está difícil, mas a gente precisa romper com essa barreira. Então, quando nós decidimos andar em fé, Deus, Ele diz que Ele está escolhendo algo para nós. E Deus olhando para nós diz assim: que bom que Ele escolheu andar por fé, porque todos os dias nós vamos acordar pela manhã e vamos ter que decidir a andar por fé ou andar na insegurança, na dificuldade, no medo. E nós precisamos então andar em fé. Nós só podemos mudar de vida se nós acionarmos a fé. A nossa fé, ela é capaz de mudar a nossa vida. Para isso eu preciso mergulhar cada vez mais na palavra, entender a palavra. A palavra de Deus, ela é capaz de nos moldar, de nos mudar. Sabe, todos os dias eu estou ali, lendo a palavra, buscando Deus. Sabe por quê? Porque eu sei que ali tem algo que vai mudar a minha vida, que vai mudar a minha história. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Deus se aproxima de mim, porque é uma via de mão dupla. Eu me aproximo de Deus e Ele se aproxima de mim. É assim que funciona. Então tem pessoas que deixam de viver algo novo na sua vida, porque deixaram o medo governar a sua história. Eu converso com muitas pessoas e às vezes eu vejo isso muito rápido acontecendo. Tem um propósito de Deus estabelecido para cada um de nós. Deus tem um propósito e Ele quer se alegrar quando vê você cumprindo o propósito. Saiba disso. Deus tem um propósito. Toca no irmão que está perto de você e diga isso para ele: Deus tem um propósito para você, já foi estabelecido, e essas coisas vão acontecer. Agora, escute isso, presta bem atenção. Eu estou falando para você que primeiro nós temos que ter fé. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé. Aí você vai dizer assim: ah, mas aí, para aí, está complicado esse negócio, né? Como é que você, que é um comedor de arroz com feijão, é justo? Ah, como é que um pecador falho como você é justo? Aqui que está o grande segredo. A Bíblia diz assim: justificado, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Então, querido, deixa eu falar uma coisa para você. A fé, ela te respalda a ser santo. Não é pelo mérito seu, não é pelo aquilo que você pode oferecer, mas pelo aquilo que Deus fez lá na cruz pela sua vida. Aí, a Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé. Toca no seu irmão aí e diga isso para ele. Diz: é justo. Chama ele de justo. Aí você vai fazer uma cara assim de quem: é comigo mesmo. É comigo mesmo, né? Pois é com você mesmo. Você foi justificado. Você é santo porque Deus é santo, porque a bondade de Deus te alcançou, porque você por você mesmo não conseguia chegar em lugar nenhum. É ou não é verdade? Meu Deus do céu, gente, pensa num homem que todo dia está no moinho. A luta é diária. Deixa eu falar uma coisa para você. Para a gente viver pela fé, gente, a gente precisa vencer a carne, sim ou não? Todo dia tem luta. Todo dia tem luta, né? E que se alguém pisa no nosso pé, a gente tem que perdoar pela fé. Se a nossa,
casamento para dar certo, gente, tem que viver pela fé. Sim ou não? Porque tem hora que dá vontade de, né? Mas é pela fé. Alguém está falando e fala a Deus, né? Amém, Deus está falando. Glória a Deus. Então o justo vai viver pela fé. Olha só, eu vou te dar 4 versículos aqui para você documentar aí no mundo espiritual e talvez colocar isso no seu coração, tá? Publicar isso, colocar. Esses dias eu estava conversando com alguém, aí eu disse para ela: pega esses versículos e coloca num lugar visível, onde você possa olhar e você vai ler esses versículos e ministrar eles no teu coração, porque tem gente que só lê, né, Joel? O cara só lê, mas não ministra no coração. Esse texto aqui, gente, que eu vou te dar agora, é para você ministrar no seu coração, porque a Bíblia vai falar do justo vivendo por fé em 4 vezes. Quando vem 4 versículos assim, tem alguma coisa de especial, sabia? Geralmente não acontece isso, mas a Bíblia vai falar de 4 versículos aqui. Olha só, vamos lá eles, para a gente poder entender. Abacuque 2,4, o que a Bíblia diz aí? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Uau! Depois, vamos lá, Romanos 1,17. Visto que o justo de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Meu Deus, o justo, você está entendendo isso? É com você. Gálatas 3,11, a Bíblia diz assim: e é evidente que pela lei, estou repetindo para você entender que se nós formos pela carne, nós não vamos conseguir. Vocês não estão me ajudando aí não, gente? É por isso que o povo está dizendo assim: cadê? Pela lei, Gálatas 3,11, pela lei, querido, você não vai conseguir, mas a Bíblia está dizendo assim: olha, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Pela fé. Então nós precisamos entender logo isso. Outro texto para você se familiarizar com ele, Hebreus 10:38. Consegue colocar aí, meu irmãozinho? Amém? Diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ó, você que é justo, está vivendo pela fé, está indo numa caminhada linda com Deus, tudo dando certo, de repente vem uma bomba, porque quem já viu que bomba existe na vida de todo cristão? Você não está ileso, gente, de passar provação. Aí vem uma bomba, e aqui você vai ser provado a estar na fé, e o justo viverá pela fé. Por último, eu digo para você assim, para fechar esses 4 versículos, porque ainda tem mais coisas para conversar hoje. Eu quero que você logo entenda aqui: não vivemos por sentimentos, nós temos que viver pela fé, porque por sentimento você faz coisas que não deveria fazer. Quando alguém te fere, a gente perdoa pela fé. É tanto que o próprio Senhor ensinou lá em Mateus 17, não, Lucas 17:4, ele ensinou algo muito fantástico lá. Não está na minha palavra, mas deixa eu falar o texto para você entender. Rapaz, que top, esses irmãos são demais, né? Aleluia, vamos lá, diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe, e se pecar contra ti 7 vezes no dia, gente, para lá, o cara vai pecar contra ti 7 vezes no dia.
E aí a Bíblia vai dizer assim, ó, o que você tem que fazer? Perdoar. Se você continuar lendo o texto, sabe o que vai dizer aí? Os discípulos vão dizer para Jesus: ah, mas aí não, né? Aumenta, Senhor, agora o Senhor tem que aumentar a nossa fé. Aí Jesus vai dizer para eles: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a esse monte: transporta daqui para lá, e vai acontecer. Então, para perdoar, gente, tem que ter fé. Não dá para não ter fé para perdoar, porque a gente vai ter a oportunidade de agir. Se alguém te ferir, de decidir agir na fé ou na carne. Todos os dias eu vou ter a oportunidade. Em relacionamento funciona assim. Todos os dias você vai ter a oportunidade de vencer na fé, tomar uma atitude de fé. Quando alguém falar alguma coisa, quando alguém te decepcionar, quando alguém falar, ou alguém te ferir, nós precisamos amar, porque o amor é a justiça de Deus. Olha só, para você entender essa palavra de 1 João 5,4, que Deus vai falar para nós aqui. A Bíblia diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus aqui? Quem é nascido de Deus aqui? Você sabia que você foi escolhido para vencer o mundo? O mundo que nós estamos vivendo, gente, já tem desamor. As pessoas, elas facilmente querem passar o outro para trás, facilmente querem destruir os outros. Numa linguagem bem popular, é cobra engolindo cobra, como diz aí, né? E as coisas vão de mal a pior. O mundo é só rasteira, mas a Bíblia está dizendo assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. O que é a vitória que vence o mundo? Leia aí, gente, é só estudar a Bíblia. Você sabia que eu não precisava nem estar pregando aqui? Era só estudar, é só nós estudar. A Bíblia está dizendo isso. Fé para amar, fé para sermos bons esposos, boas esposas, né? Nós precisamos ter fé para isso. Agora, o mundo nos oferece tudo para cairmos e nos envolvermos, porém a fé vence o mundo. Isso é que é fantástico. A fé e o amor, escute isso, é a combinação perfeita para ganharmos as pessoas para Jesus. No mundo que nós estamos, gente, as pessoas estão atrás de pessoas que só se importam com elas, de verdade, com amor. Se você amar alguém de verdade, saiba que vai acontecer uma coisa muito importante: você vai ganhar essa pessoa para Jesus. Mas muita gente hoje, infelizmente, no mundo, com um amor oportunista. Não é verdade? Mas nós precisamos vencer isso. A nossa igreja carrega um estigma poderoso, que nós declaramos aqui, que nós temos que carregar nos nossos ambientes 3 atmosferas: fé, amor e alegria. Fé, amor e alegria sempre. Aonde você estiver, sorrindo, um sorriso de aeromoça, amém? Mostrando para as pessoas que você tem algo de bom para oferecer. Hoje mesmo eu estava numa sorveteria e me encontrei com um casal ali. Uma brincadeira descontraída com esse casal de médico, inclusive lá do condomínio de vocês. Uma brincadeira com eles foi o suficiente para a gente bater um papo rápido e eu falar que eu gostaria de tê-los aqui na igreja. Está vendo, gente? Amor, alegria, porque isso atrai pessoas.
Quantos estão comigo? Nós precisamos viver isso. O mundo, ele não consegue oferecer isso. Mas vamos aprender aqui os níveis de fé, porque nós temos que correr. Vamos lá. Primeiro nível de fé, para você entender. Olha só. Primeiro nível de fé. Vamos lá? Está aí? Sem fé. Cadê o meu irmão da projeção? Aleluia. Foi arrebatado? Não foi, que nós estamos aqui, né? Amém. Amém. Primeira coisa, querido, deixa eu falar uma coisa. Não, por favor, alguém organiza lá, só para continuar aqui, tá? Primeiro, nós precisamos aprender o nível de fé. A fé que nós precisamos entender. Pessoas que não têm fé nenhuma, é os sem fé. Aqui não tem ninguém assim, graças a Deus. Todo mundo aqui crê, sabe que Jesus existe, tá? E eu creio muito nessa verdade. Então, primeiro, sem fé. O que é que a palavra vai dizer? Olha só para você entender. Marcos 4, 40. Olha lá. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus estava repreendendo, sabe quem, gente? Os discípulos andavam com ele, estavam no barco junto com ele. Houve uma tempestade, você sabe da história, né? Houve aquela tempestade, o negócio abalou tudo, e eles estão ali, e Jesus está o quê? Dormindo. Jesus estava ali tranquilo, e eles vão lá, chamam Jesus, porque o negócio devia estar muito complicado, chamam Jesus, e Jesus então acorda, dá uma ordem contra o mar, e eles ficam, o que está acontecendo, né? Ficam admirados pelo que Jesus fez, uma ordem que paralisou, e aí Jesus então chega para eles e diz assim: ei, parem de ser tímidos, erga-se em fé. Como é que vocês não têm fé? Vocês não têm fé. Imagina isso. Os discípulos estavam com Jesus e achavam que iriam morrer. Já viu isso, gente? Quem aqui anda com Jesus aqui e tem segurança? Nós precisamos ter a segurança. Então, primeiro nível aqui são pessoas que não têm fé. E existem pessoas, infelizmente, que estão dentro da igreja, aí eu tenho que falar, mas que não creem. Por quê? Porque às vezes no meio de uma tempestade, elas ficam paralisadas, não tomam uma decisão. Eu já tenho estado com famílias em que eu sento, o problema que está dentro da família, seja qual for, em qualquer área, né? E aí as pessoas estão paralisadas sem ter uma ação. Eu digo: o que vocês vão fazer? Né? As pessoas não sabem o que fazer. Ei, dá comando, sai e começa a tomar posição, dá uma ordem espiritual. Lembra lá da mulher, do profeta, que ele diz assim: o que você consegue ver aí? A realidade é que tinha só ossos secos, era verdade. Eu só estou vendo ossos secos. Pode ter vida nisso daí? Uau! Muda. Pode, eu creio. Se você crê, então dá um comando, uma palavra de fé. E aí ele agora começa a declarar, e as coisas começam a acontecer. Mas nós precisamos tomar posição. Saia de qualquer nível, desse nível, né, que porventura possa estar tentando pegar você. Seja alguém ousado, ok? Mas também tem o segundo nível, aqueles que têm pequena fé. Subiu mais o degrau, né? Mas ainda está caminhando num nível baixo. Precisa aumentar o nível. Vocês estão entendendo isso? Precisa aumentar. O de pequena fé está lá em Mateus 14, 31. Vamos ver o que está escrito lá? E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe para quem que Jesus estava falando isso? Para Pedro, o homem que andou sobre as águas. Imagina, o Pedro veio
e começou a andar sobre as águas, o negócio estava indo muito bem, mas de repente, ele olha para a circunstância. Essa é a vida nossa. O Pedro olhou, porque mesmo ele estando andando sobre as águas, debaixo do comando da palavra de Jesus, a tempestade não cessou. E às vezes, querido, nós somos chamados para andar em cima dos problemas que nós estamos, e nós começamos a dar os passos de fé, mas por causa do problema que continua, a gente vai fracassando na fé. E aí é esse homem que a Bíblia está chamando de homem de pequena fé. Meu Deus, uma fé que duvida diante das situações difíceis. Muita gente que ama Jesus, porém perdendo a oportunidade de viver o sobrenatural. E a gente precisa entender logo isso. Jesus pega Pedro pelo braço, levanta ele e diz: ei Pedro, você tem uma pequena fé, mas eu quero te levar a mergulhar em algo maior. E aí, queridos, nós precisamos aprender isso. Vejo muita gente começando bem na sua história, e aí elas começam a caminhar, e vem uma tempestade, e de repente essas pessoas paralisam. Vamos continuar. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês talvez, muitos aqui já conhecem a minha história. Muitos conhecem a minha história. Outros, pouco ainda da minha história. De como eu comecei. De como eu dou continuidade. Eu me movo pela fé, gente. Sabe por quê? Porque eu creio. Eu declaro. Mas antes de declarar, eu visualizo aquilo que eu creio. E começo agora a entender. Aí só tem que ter um momento que eu faço uma ação na minha vida, que é botar o pé. Aí, gente, quando eu boto o pé, eu tenho que embarcar naquilo que Deus me colocou, na fé. A gente precisa disso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que é embarcar na fé? Quando eu comecei o Kids, aqui atrás, sabe quanto é que nós tínhamos na conta? Nada. Ainda bem, porque senão nós íamos dizer assim: é pelo recurso que nós temos nas mãos. E aí eu fiz um planejamento do aterro. Pegou o triplo. Só no aterro. Meu Deus, eu agora já embarquei na fé. E aí nós vamos crer. Sabe o que aconteceu? O resultado: nós estamos vendo um Kids pronto. Gente, a gente pode crer e pode ver Deus fazendo. Eu estava falando ainda agora com a Cleane, ela me relembrou das histórias. Você não sabe o quanto você me trouxe fé no coração, porque ela estava falando dos passos que nós demos juntos, né, para a realização de coisas que aconteceram na vida dela, de que nós sentarmos diante da futura casa que ela estava crendo, e nós olharmos e dizer assim, e eu falar para ela: incrível, porque agora eu vejo a tua casa. E sabe qual é a cor dessa casa? Verde, né? Era a cor que Deus tinha colocado no quadro de sonhos dela. Se você quiser falar de quadro de sonhos, por sinal, a Cleane depois vai poder falar sobre finanças aqui, porque ela viveu um tempo de restauração financeira lindo demais. Quem é que lembra? Quem é que é dessa época aqui? Os dinossauros. Só aquela turma mais. Meu Deus do céu. Gente, é isso aí. Mas vamos lá, vamos caminhar, porque, meu Deus do céu, o tempo passa. Porque agora você precisa entender que também tem as pessoas com grande fé. Diga assim: eu quero ser esse homem, essa mulher de Deus, que tem uma grande fé, que Deus pode dizer assim: eita, é com Ele que eu vou realizar a obra de restauração nessa terra. A mulher Sírio-Fenícia, ela é a cara dessa pessoa. Olha só, Mateus 15, 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua
a tua fé faça-se contigo como queres. Olha, assim como você pensou, assim como você quer, assim como você está desejando, vai acontecer. Meu Deus do céu, eu não sei você, mas eu fico empolgado com essas coisas. Eu vejo quando Deus está mexendo as coisas. Eu não sei se você entende aqui. Mesmo com barreiras, mesmo com dificuldade, tudo contra, parecia que não ia dar certo. Aquela mulher estava crendo. Jesus disse para ela: ei, isso não é para você. Jesus estava falando para ela. Ela disse: não, mas eu quero, nem que seja migalha, Senhor, mas eu quero. É por isso que Jesus olhou para ela e disse: olha, me surpreendo com a tua fé, mesmo com dificuldade, você não crendo. Deixa eu dar um testemunho para vocês aqui. Meu pai, todos os dias, ele acordava de manhã, quando ele morava na fazenda, e ia num lugar fazer a oração dele. Era mais ou menos 1 quilômetro, todos os dias. Ele corria até lá, era incrível aquilo. Eu fui várias vezes com ele, mas eu não conseguia pegar ele no pique, né? E ele chegava lá e fazia as orações dele. E toda vez que ele ia, levava uma pedra e colocava lá. Ele levantou um altar de oração. Meu Deus do céu, aquele homem deixou um legado na minha vida. Agora, você está achando que não teve vezes que eu estava com ele, né? Na fazenda, ou seja, onde for lá, e ele cheio de lutas e guerras, problemas que surgiam, mas ele estava lá firme todos os dias naquele monte orando. Eu digo: meu Deus do céu, esse homem é invencível. Eu descobri que existe um homem invencível ali. Então não existe barreiras para quem crê. Nós precisamos dessa fé. Agora, além do mais, tem a fé que cresce, e nós precisamos dessa fé, porque se você já alcançou muitas coisas pela fé que você já tem uma fé maior ainda, uma fé que cresce. Olha só o que está escrito em 2 Tessalonicenses 1:3: irmãos, cumpre em nós dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso amor mútuo, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando dia após dia. Deus, Ele sempre te levanta em outros degraus. Se você já cresceu, se você está num nível, Deus quer te levar para outro nível. Não fique estabilizado naquilo que você já tem. Como você vai liberar essa fé? Vamos exercitar isso aqui. Vamos ficar em pé para a gente poder encerrar. Eu sei que vocês estão doidinhos para ir embora. Amém. Vocês são muito bons. Como liberar essa fé? Primeira coisa, enxergue como Deus vê. Como você vai estabelecer isso? Olha, Deus, Ele sonha. Os sonhos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Quantos estão comigo aqui? Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. E Deus, Ele gosta de sonhador. Assim como imagina na sua alma, assim você é. Então, querido, mude os teus pensamentos. Comece a pensar além daquilo que você é e tem. Então eu preciso enxergar. Quando a gente vai enxergar, a primeira coisa que a gente tem que enxergar é por dentro. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje de manhã eu me levantei e, orando com minha esposa, eu falei para ela: amor, tem coisa mais linda do que Jesus morando dentro da gente? Quase que eu ia falando para ela assim: tem coisa mais linda do que eu, amor? Brincadeira. Mas na hora, aquele sentimento veio no meu coração: tem uma coisa mais linda, meu bem,
do que Jesus morando dentro da gente. Eu fiquei imaginando assim, meu Deus, o Espírito Santo mora dentro de mim, Ele é vencedor, Ele já venceu todas as coisas. Ei, por que eu estou cheio ainda de insegurança, de medo? É porque eu estou vivendo muito mais no mundo do que na presença de Deus. Ai, isso mudou minha história, gente, hoje. Isso começou a mudar a minha história. Os sonhos de Deus são maiores do que o meu. Preciso renovar a minha fé nisso. Agora, quando você começar a enxergar, comece a declarar. Olhe para sua casa e declare: a minha casa vai ser mudada. Quantas e quantas vezes, hoje eu estava falando pela manhã aqui com uma irmã que estava aqui, assim como a Cleane, que contou do testemunho, falando de uma irmã que estava com problemas, lutas, e nós sentamos, e eu trouxe as direções de Deus para a vida dela. Sabe o que foi que aconteceu? Essa irmã venceu, e cresceu, se tornou grande, andando em vitória. Deus muda estações, não se prenda a uma estação. Comece a declarar aquilo que você, os sonhos, comece a declarar. Agora, você já está sonhando, você já crê, você já está declarando. O que você tem que fazer agora? Dá os passos de fé, pisa e começa agora a dizer: o mar vai se abrir, e você vai andando e não vai retroceder jamais, porque é a palavra de Deus que constrói isso na sua vida.